Saudamos a amada igreja com paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto virtual, a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse momento vamos estar orando para que Deus esteja nos abençoando cada vez mais e falando conosco através deste culto. Amém? Senhor, graças nós te damos, Deus. Senhor, muito obrigado, porque Tu és bom, Pai. E se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui essa noite. Nós não estaríamos aqui escutando a Tua palavra, nós não estaríamos aqui louvando o Teu nome. Deus, muito obrigado pelas Tuas misericórdias, Pai. Senhor, vem e conduz este culto conforme a Tua vontade. Ó Deus, nós sabemos que Tu estás aqui nesse lugar presente entre nós. Faz o Teu querer nas nossas vidas, Deus. Enche-nos da Tua bondade. Enche-nos, Deus, de esperança. Enche-nos, Pai, de fé, para que nós possamos continuar andando nos Teus caminhos e não nos desviarmos dele, Pai. Senhor, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus, toma este culto em Tuas mãos. Amém e amém. E lá no livro de Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 4 nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Que essa palavra faça morada em seus corações, que nós possamos nos alegrar sempre no Senhor, nos alegrarmos nele e assim vivermos em paz nele e pôr em prática tudo que nós aprendemos na nossa caminhada até aqui. Que nós não nos afastemos do Senhor e que o desejo de estar na casa do nosso Deus não cesse, que ele venha só aumentar a cada dia. Não deixe, meus irmãos, de vir à igreja. Não deixe de vir nos cultos que estão tendo presencialmente. Não deixe isso para depois. Estamos tendo culto toda semana. E aí vai passando os horários do culto. E tudo isso. No momento vamos estar louvando ao nosso Deus. Vamos estar exaltando o nome dEle. Amém? Louve aí na sua casa, onde você está agora. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, pois Ele é único e digno de receber toda adoração, todo louvor. Adore a Ele aí. Louve a Ele dizendo: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, glória a Deus. Nesse momento eu quero pedir a nossa irmã Luciene para estar fazendo uma oração pela vida do nosso pastor, que vai estar trazendo mensagem nesse momento. Amém? Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, santo, santo é o Teu nome, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por este culto, Senhor. Pai, neste momento eu vou entregar, Senhor, a vida do Teu servo, o pastor Marcos, Senhor. Toma a vida dele, Senhor. Usa, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. E que tudo que for feito, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. As paz, amados irmãos, louvamos ao Senhor, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Gratos somos porque Deus tem cuidado de nós e Deus tem falado conosco em todo momento, através das canções, através da palavra dEle, através das nossas orações. Deus fala conosco, pois Deus, Ele responde orações. Então, louvado seja o Senhor. Amados irmãos,
gostaria de deixar aqui alguns avisos. Avisar que nosso irmão Paulo Miguel já se encontra em casa, graças a Deus. Glorificamos a Deus. Na sexta-feira, eu postei o áudio da irmã Cleide, agradecendo a Deus, agradecendo a igreja, aos irmãos, por toda a contribuição, por toda a ajuda, por todo o apoio. E vamos continuar orando, né, para que Deus finalize essa obra que Ele começou, a obra de restauração da saúde dessa criança. Mas glorificamos a Deus desde já, agradecemos ao Senhor, porque Deus tem cuidado dessa criança, Deus tem cuidado também dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão com Covid. Eu entrei em contato com todos eles e, graças a Deus, estão bem. E agradecemos ao Senhor, porque Deus, Ele cuida de nós. E a saúde dos nossos estão em paz. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. E vamos estar meditando na palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, vamos estar lendo do versículo 10 ao versículo 13. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13. O tema da mensagem desta noite é 3 pontos que devemos observar na luta contra o mal. A luta contra o mal é algo real em nossas vidas. E existem algumas observações que devemos fazer todos os dias. E a leitura da palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor por Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado, Pai. Toda honra e glória dedicamos a Ti, pois entendemos que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem fala conosco, nos direcionando como devemos caminhar, Pai. Santo Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, conduza, Pai, esta palavra a cada coração necessitado, Pai. E que possamos aplicá-la nos nossos dias, em nome de Jesus. É que oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, 3 pontos que devemos observar na luta contra o mal. Nós sabemos que o mal existe. Ele está presente aí no mundo. Quando a gente liga a televisão, a gente vê diversas informações de péssima qualidade para a nossa vida emocional, para a nossa vida, muitas das vezes, espiritual. Muitas das vezes encontramos situações que observamos a maldade no coração do homem, a maldade no coração das pessoas, o crime sendo realizado de uma forma tão cruel, em plena época de pandemia, em plenos tempos nos quais nós estamos vivendo, tempos atípicos de tudo que já vivenciamos. Nós, como seres humanos, nós, com a nossa idade que temos, nunca passamos por uma pandemia. É a primeira e espero que seja a última. Mas, com tudo isso que nós estamos vendo, nós conseguimos enxergar a maldade no coração do ser humano. Mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas pessoas passando fome, mesmo com tantas pessoas doentes, a gente vê o crime sendo realizado dia após dia.
é corrupção, é desvio de verbas, é assassinatos, é furtos, são diversos tipos de crimes sendo cometidos, tudo isso influenciado pela maldade do coração humano. E nós, como servos de Deus, devemos observar que é uma luta diária, é uma luta constante, é algo que está presente todos os dias na humanidade, na região onde você está. Então, nós devemos observar pelo menos 3 pontos a respeito desta luta. Amados irmãos, o primeiro ponto que gostaria de observar aqui é, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, nesses 2 primeiros versículos, o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amados irmãos, o primeiro ponto que devemos entender é que eu e você e a sua família, só permanecerá firme se estiverem firmados em Deus, se estiverem alicerçados em Deus, se estiverem fundamentados em Deus. É por isso que, quando o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. O nosso fundamento está em Deus, a nossa fé, o nosso suporte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está em Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele dedica a metade do capítulo 5 e parte do capítulo 6 é dedicado a orientações para a família, a orientações para o seu lar, para o nosso lar, para o lar cristão. Ele vai falar a respeito, lá no capítulo anterior, a respeito do marido, da mulher. Ele vai falar também orientações a respeito de como os pais devem tratar os filhos e os filhos devem tratar o pai, no início deste capítulo, capítulo 6. E lá no finalzinho, ele já indo para as suas considerações finais deste livro, ele deixa essas orientações. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados irmãos, eu e você devemos estar fortalecidos no Senhor. Devemos buscar se fortalecer em Deus. Devemos buscar a cada dia fortalecer a nossa fé em Deus. E eu glorifico a Deus quando vejo uma cena, como eu vi esta semana. Nosso irmão Cláudio fez questão de postar a foto da sua família realizando o culto no lar. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Devemos entender que quando a gente se reúne em família para buscar ao Senhor, Deus age em nosso favor. A nossa família fica alicerçada em Deus, fica fortalecida em Deus. Saiba, de mais do que nunca precisamos se fortalecer em Deus. Mesmo diante de tantas informações a respeito do mal se proliferando na humanidade, devemos ter esperança em Deus. Não podemos colocar nossa esperança apenas em um político, em um chefe de Estado. Não podemos colocar a nossa esperança em uma pessoa boa, em homens, em sistemas, em planos. A nossa esperança deve estar no Senhor, pois Ele não falha. E disso sabemos, e disso confiamos. Então saiba de uma coisa. Primeira coisa que você deve observar é que você e sua família, para permanecer firme em Deus, para permanecer inabalável, vocês precisam se reunir mais. A palavra de Deus vai dizer que um cordão de 3 dobras é mais forte, é mais resistente do que o cordão de 2.
Ou seja, você pegar uma corda e unir, enrolar 2 cordas, ela fica mais forte do que uma. E você pegar 3 cordas, ela vai ficar muito mais resistente do que 2. É bem assim, se você pegar um palito de fósforo e torar ao meio, é muito fácil. Mas se você pegar 3 palitos, você já tem uma certa dificuldade. Se você pegar 5, 6, 7 palitos de fósforos para torar ao meio, todos juntos na mesma hora, você certamente vai sentir muito mais dificuldade do que quebrar um só. Bem assim é na nossa vida espiritual, na nossa luta contra o mal. Se nós estivermos unidos, se nós estivermos juntos, certamente vai ser muito mais difícil esmorecer a nossa fé. Certamente será muito mais difícil se entristecer. Certamente será muito mais difícil você deixar a sua esperança se esvaziar, deixar a sua esperança morrer. Porque a palavra de Deus diz: um ao outro ajudou, e o outro disse: esforça-te. Devemos estar juntos, amados. Você e sua família precisam permanecer firmes em Deus. Busque ao Senhor, realize culto no lar, siga este conselho pastoral, siga este conselho de amor, realize atividades que envolvam a sua família. Eu sei que estamos em tempo de pandemia, mas nada te impede de você colocar sua máscara e você dar uma volta na cidade com seus filhos, com sua esposa, de você fazer algo diferente, de você investir no relacionamento familiar. Isso é necessário para que possamos se fortalecer e lutar e vencer contra o mal. Amados irmãos, devemos entender que para que a nossa família, para que você e sua família permaneça firme na luta contra o mal, vocês devem buscar ao Senhor. Orem juntos, leiam a palavra do Senhor juntos, ouçam louvores que glorificam a Deus, que exaltam o nome do Senhor juntos. Façam isso juntos, pois isso fortalece a sua fé e a sua alma. Não desista de orar, não desista de louvar ao Senhor, não desista de ler a palavra de Deus. Amados irmãos, a segunda observância que nós temos que fazer a respeito do mal é entender que a maioria das nossas lutas são contra forças espirituais. Devemos entender que a questão muitas das vezes é espiritual e não simplesmente natural. Devemos entender que a palavra de Deus vai dizer o seguinte no versículo 13. Versículo 12, perdão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, nós temos que abrir nossos olhos da fé. Nós temos que buscar a Deus discernimento de espírito, pois muitas das vezes passamos por lutas, encontramos problemas que estão no campo do mundo espiritual. Devemos observar que a orientação da parte de Deus para conosco é que cada um de nós se revista da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo ele vai investir contra a sua vida, vai investir contra a sua família. É por isso que o primeiro passo que nós fizemos questão de botar aqui é que você deve fortalecer a sua
relação familiar. Você deve fortalecer a sua vida espiritual em família. Saiba que muitas das vezes, quando acontece algo na sua vida, no seu trabalho, quando alguém te persegue porque você quer honrar a Deus, quando alguém te persegue porque você é um cristão que dá um bom testemunho, é um cristão que não anda com mentiras, é um cristão que não anda sendo massa de manobra, é um cristão que dá um bom testemunho. Muitas das vezes você é perseguido, mas não é perseguido por questões naturais deste mundo, mas sim porque aquele que faz a obra do Senhor, aquele que honra a Deus, aquele que pratica o bem, incomoda aqueles que não conseguem enxergar a verdade. Jesus Cristo disse que nós somos a luz deste mundo. E onde a luz chega, ela deve clarear. Amados, muitas das vezes você é perseguido na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, porque você busca cada dia honrar a Deus. Mas são questões espirituais que você deve enxergar, porque muitas das vezes o diabo ele vem disfarçado em críticas, vem disfarçado em sugestões. Ah, mas você pode fazer isso. Fulano também faz, ele também é crente. Amados, devemos entender que a maioria das nossas lutas, a maioria das lutas que enfrentamos, são contra as forças espirituais. E devemos entender que nós, como servos de Deus, devemos seguir essas orientações. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus e na força do poder de Deus. Se revista da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo vai tentar. A palavra de Deus já abre os nossos olhos. Já nos mostra que, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, a palavra de Deus já está dizendo que o diabo vai atacar. Ele vai atacar. A palavra de Deus diz que o diabo ele fica ao nosso derredor, só esperando uma brecha. Ele fica bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Devemos entender que o diabo ele fica querendo cutucar a gente. Mas saiba de uma coisa, se revista da armadura de Deus. Essa é a orientação do nosso Deus através do apóstolo Paulo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a gente vê tantas pessoas caindo em ciladas. A gente conhece tantas e tantas histórias que pessoas que andavam tão bem conosco, pessoas que eram tão firmes na fé, pessoas que serviram ao Senhor de forma extraordinária, mas por um vacilo, caiu na cilada do adultério, caiu na cilada da mentira, caiu na cilada do furto, caiu na cilada de desagradar a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, amado irmão. Guarde essa orientação de Deus na sua mente, na sua memória. Revestivos da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra coisas deste mundo. Nós devemos entender isso. E se revestir da armadura de Deus
Sabe como é que é? Os versículos posteriores ele vai explicar isso, vai destrinchar isso. Mas eu vou dar uma síntese aqui para você. Se revestir da armadura de Deus é você dedicar tempo ao Senhor. Ore. Entre no teu quarto e ore. Ah, pastor, mas meu quarto não tem porta. Vá no banheiro. Vai, acorde de madrugada. Procure um local, um momento que você possa estar a sós com Deus. E ore, se revista. Para que depois você possa fortalecer aqueles que estão com você. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Mas não deixe de orar. Como eu falei aqui logo de início, Deus, Ele responde orações. Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, assim diz o Senhor, se humilhar, orar, me buscar, deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, devemos orar ao Senhor, pois a oração é algo que nos fortalece espiritualmente. A oração é uma conversa com Deus, na qual Deus responde de uma forma sobrenatural. Muitas das vezes a gente não consegue explicar, não consegue mostrar como foi feito aquilo. Só sabe dizer de uma coisa, que foi Deus. Então, para que você possa se revestir, ore. Medite na palavra de Deus. É o segundo ponto. Para que você e sua família possa entender e combater essas lutas espirituais. Para você se revestir dessa armadura, é você orar, é você pegar a palavra de Deus, ler e buscar aplicar na sua vida. Não é apenas ler por ler, não é apenas ler para cumprir um currículo, para cumprir uma rotina, mas medite. A palavra de Deus diz, Salmos número 1, verso 2, antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Bem-aventurado é este homem que faz isso. Bem-aventurado é esta mulher que faz isso, que medita na palavra de Deus, que lê a palavra e medita e busca aplicá-la na sua vida, no seu viver. Então observe isso, que na luta contra o mal, nós devemos se juntar com nossos familiares, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos irmãos, para ficarmos firmes diante do Senhor. Entender que nas nossas lutas diárias contra o mal, é muito mais espiritual do que o natural. E o terceiro ponto que devemos observar é que o segredo da nossa vitória está em Deus. Está na fé em Deus. O versículo 13 volta a dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Amados, esse texto me chama muita atenção, porque toda vez que o apóstolo Paulo, ele quer chamar a atenção dos seus leitores, ele sempre repete aquilo que ele fala. Ele usa de redundância. Ele volta a dizer, portanto, tomai a armadura de Deus. Ele fala a mesma coisa que está no versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. É por isso que ele fala, quando ele vai falar, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Isso era comum da época. A gente vê o nosso mestre fazer isso constantemente. Jesus Cristo sempre costumava a dizer suas palavras de grande efeito, de grandes verdades práticas na vida dele e nas nossas vidas. Da seguinte forma: em verdade vos digo. Ele sempre iniciava algo de muita importância com essa frase: em verdade, em verdade. Amados, o segredo da nossa vitória está em Deus e no nosso Deus. É Ele que nos dá subsídio para vencer as nossas batalhas. Deus é Ele que nos dá a armadura dEle, para que a gente possa vencer as nossas lutas, para que possamos vencer as tentações. A palavra diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A vitória vem dEle. É Ele que nos dá essa armadura, é Ele que nos dá essa proteção, Ele que nos dá essa força. A armadura era um instrumento de guerra que servia para a proteção do soldado. Para que você fique protegido dessa luta, dessa maldade que há no mundo. Se revista da armadura de Deus, se revista da proteção de Deus. Para que vocês possam resistir ao mal, o dia mal. E depois de vencer tudo, permanecer inabalável. A gente vê que muitas das vezes, em filmes de guerra, a gente vê soldados indo para a guerra, vencendo guerras, mas voltando com sequelas, voltando feridos. Mas para que você não venha se ferir nessa guerra espiritual que há neste mundo, você deve entender que você deve se revestir da armadura de Deus. Amados irmãos, eu gostaria de chamar alguma atenção aqui para a gente finalizar a meditação desta noite. O versículo 13 vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu não sei quando é que vai ser esse dia. Se hoje, se amanhã. Eu sei que vai ter. Eu sei que esse dia vai existir. Pois a palavra de Deus já nos adverte. Para que possamos se preparar. Para que possamos estar prontos quando Ele chegar. Entenda de uma coisa. Vai chegar o dia mau. Essa é uma grande verdade. É por isso que devemos buscar constantemente a presença de Deus, para se fortalecer, para entender que independente do que venha, independente das circunstâncias, das situações, devemos estar firmes em Deus, devemos estar alegres em Deus. A vitória está no Senhor. Saiba disso. Guarde essa verdade no seu coração. O dia mau vai vir. Por isso é necessário se preparar. Não baixe a guarda. Não deixe de orar. Não deixe de louvar ao Senhor. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de se importar uns com os outros. Pois juntos vencemos com mais folga, com mais facilidade. Amados, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que estava orando por mim. E foi um momento que eu estava precisando. E isso foi tão bom. Isso foi tão revigorante. Isso é bom. É bom orar um pelos outros e compartilhar este amor que Deus colocou no nosso coração.
Saiba disso. O dia mau vai vir, mas devemos estar prontos. Prontos em família. Prontos como igreja. Prontos como amigos uns dos outros. Para que quando vencermos, a gente possa permanecer inabaláveis, firmes, seguros, convictos, alegres em Deus. É por isso que devemos observar esses 3 pontos sobre o mal, sobre a luta contra o mal. Então eu faço um convite a você. Convide sua família para orar. Ah, pastor, mas minha família não é cristã. Minha esposa ainda não aceitou a Cristo. Convide no momento de refeição. Convide no momento oportuno. Peça a Deus para que Deus lhe dê sabedoria e condições para criar oportunidades de se fortalecer juntos, para que quando vier um dia mau, vocês possam resistir. Para quando vier o dia da adversidade, vocês possam suportar. Saiba que as orientações de Deus são para que possamos continuar firmes e inabaláveis. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Ministério de Música, vamos louvar ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Nunca vi amor assim. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Nosso Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu
amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus te ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele te ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. O amor de Deus, ele é incondicional. E, de fato, o amor do Senhor, nosso Deus, é imenso, pois Ele deixou todas as orientações para que pudéssemos ser bem-sucedidos, bem-aventurados. Então, que possamos seguir as orientações de nosso Deus e desfrutar deste grande amor. Vamos estar orando, finalizando, o culto desta noite, agradecendo ao Senhor por este momento de compartilhar da palavra, de louvar ao Senhor. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nosso meio. Santo Deus, produz no nosso coração gratidão dia após dia, Pai. Para que possamos sempre Te louvar com alegria, pois o Senhor tem cuidado de nós. Santo Deus, exaltamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, pois Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Pai, para pedir ao Senhor que essa palavra ministrada nesta noite, que estes louvores, Senhor Deus, possam produzir nos nossos corações, Senhor Deus, bênçãos sem medidas. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe o nosso culto, Pai, dedicado ao Senhor. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração dedicada a Ti. Senhor Deus, somos pessoas que estão constantemente, Pai, buscando as Tuas orientações para agradar-Te ao Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, abençoa a nossa cidade, Senhor Deus. Senhor Deus, dá sabedoria, Pai, às autoridades, Senhor Deus, constituídas, Pai. Vai, Senhor Deus, abençoando cada governante, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o presidente deste país. Abençoa, Senhor Deus, o governador deste estado. Abençoa, Pai, o prefeito desta cidade, Senhor Deus. Os deputados, os senadores, os vereadores. Santo Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que derrame da Tua sabedoria, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Senhor Deus, estamos aqui clamando como igreja do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, o Teu povo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para todo sempre em nossos corações. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e tenha uma ótima semana.